bruxones, bruxonas, estamos aqui com esse convidado mega especial. Petrus veio contar pra gente um pouquinho sobre o ano novo astrológico que bateu aí na nossa porta e a gente perde o rumo e não sabe o que é, para onde vai, para onde fica, o que que acontece, o que será que é verdade, o que será que é mentira. Então bora conversar. Petrus, obrigada por aceitar esse convite aqui, bem-vindo a nossas Bruxas da Quebrada. Antes da gente começar, se apresenta um pouquinho aqui para o pessoal, diz para a gente o que você é, o que é que você faz. Com certeza, muito obrigado pelo convite, eu também fiquei muito feliz, né? Aceitei rapidinho também, porque eu admiro muito o trabalho que vocês fazem no Bruxas da Quebrada. Bom, eu sou astrólogo, né? Vim falar sobre isso aqui um pouquinho, mas eu também faço outras coisas. Eu também sou tarólogo, dou cursos também, tanto de tarô, astrologia, numerologia, e faço atendimentos também. Então, essa é a minha função principal, né? E, assim, eu sou formado em letras, né? Fiz algumas pós-graduações também de filosofia, semiótica, né? Mas tudo que eu estou fazendo mesmo nesse campo acadêmico, eu acabo utilizando nas aulas de tarô, nas aulas de astrologia, porque esse mundo esotérico a gente vai estudando, não tem como parar, né? Cada vez a gente vai se aprofundando mais. É verdade, uma coisa acaba puxando a outra, né? E a gente está sempre em constante aprendizado. Sim, com certeza. Mas vamos ao que interessa, esse assunto do ano novo astrológico. Começou aí dia 20 de março, né? Mas, Petrus, uma coisa assim que eu acho que é bem legal para a gente começar essa conversa, né? A gente aqui às vezes sabe um pouquinho, dá uma deduzida, mas conta aqui pra gente, qual que é a diferença de um ano normal e um ano astrológico? Tem diferença entre uma coisa e outra ou é tudo a mesma coisa? Tem sim. É bem legal essa pergunta, né? Porque é uma coisa que a gente até, dentro da bruxaria, a gente trabalha também uma reconexão com os ciclos da natureza, né? E, na verdade, o calendário que a gente tem, esse calendário civil, ele foi sendo modificado ao longo da história, aí para quem for pesquisar, né? Foi se colocando mês, tirando dia. Por quê? Eles não conseguiam sincronizar com os movimentos da natureza, né? As estações, mesmo os movimentos dos signos, né? Dentro do céu. Então, foi se alterando, né? Então, esse calendário que a gente tem, civil, na verdade, ele vamos dizer assim, uma média, né? Tanto que a gente tem o famoso ano bissexto, porque tem umas horinhas que ficam sobrando no final do dia, aí a gente coloca mais um e vai tentando encaixar. Então, esse é um calendário civil, né, gregoriano, que a gente utiliza, e o ano novo astrológico, na verdade, ele começa quando o Sol entra no signo de Áries, né? O que quer dizer isso? A gente tem os 12 signos, então a gente tem cada signo 30 graus, né? Que é mais ou menos 30 dias que o Sol fica naquela região, e aí ele vai mudando. Quando o Sol entra no signo que a gente considera o 0 graus de Áries, a gente considera que é o ano novo astrológico. Tá? E isso coincide com a entrada da primavera, né, lá no hemisfério norte, né? Para nós aqui é o oposto. Então é uma data que tem muito a ver também com o recomeço, né, com o começo de um novo ciclo, né? Então a astrologia ela se considera bastante os equinócios, os solstícios. Então vamos dizer assim, que o ano novo astrológico ele é um ano novo cósmico, né? Ele não é só o ano novo civil, né? Que começam as datas, etc. Não, ele segue o cosmos, o que o céu está enviando para a gente de energia também. Então, por isso que para quem segue, geralmente, tanto os astrólogos quanto as bruxinhas também, né, costumam considerar a entrada do ano novo nesse dia, que ele gira em torno do dia 20 de março, às vezes é 21, 22 de março, porque é considerado grau, né? Quando o Sol realmente entra no signo de Áries. Por isso que quem nasce, né, uma dica que eu dou, quem nasce nesses dias de transição de signo, que começa um e termina outro, é sempre legal fazer o mapa, né? Colocar os dados direitinho lá na internet, porque eu já atendi muito mapa que a pessoa nasceu no dia, achava que era de um signo e na verdade era de outro, por causa do horário. E cada ano, o ano novo, ele entra numa data diferente.
tem essa variação, né? E é legal porque a gente comemorou, né? Por esses dias realmente aqui a gente faz a Roda Sul. Então nós comemoramos aqui o equinócio de outono. E para quem não viu os vídeos aqui no canal, vou deixar os cards aqui para acompanhar. Mas que é o Mabel. Mas realmente no hemisfério norte, para quem faz a Roda Norte, é o Ostara, que é o equinócio da primavera. Muito interessante isso, porque assim, eu particularmente eu não tinha associado isso. Falei, uau, aqui já abriu minha mente, né? E os equinócios sempre marcam os episódios do equilíbrio, né? Da luz e da escuridão, o dia e a noite com a mesma duração. São dias muito mágicos, muito poderosos para feitiços, então tem tudo a ver começar o ano astrológico, né? Nessa época do ano. Então é por isso que o marco desse ano é março, né? Ou esse ano começa em março devido a essa mudança, então. Isso, exatamente. Aí a cada ano, né, às vezes muda o horário, muda o dia, né, dependendo da época. Mas é bem interessante isso que você falou, realmente, porque às vezes as pessoas até têm um pouco de confusão, né? Porque a astrologia ela foi muito desenvolvida no hemisfério norte. E então, às vezes a gente fica imaginando, mas será que porque a gente está aqui no hemisfério sul teria que ser outros signos? Não. Na astrologia, a gente considera realmente a posição do céu, né? Já na magia, a gente considera também a Terra, né? Vamos dizer assim, a gente considera a Gaia também, né? E na astrologia a gente considera só o céu. E que às vezes dá um pouco de confusão também quando a gente vai estabelecer essas datas, né? Por isso que até você comentou, tem pessoas que fazem a roda do norte, outras fazem a roda do sul, porque a magia ela considera também as estações do ano, né? Não só a influência do céu. E isso é bom a gente ter essa sabedoria, né? E essas relações, porque assim, os signos, os planetas, as horas astrológicas, todos são aliados poderosíssimos quando a gente fala de magia, quando a gente pensa em feitiço, em ritual, né? E a gente fez um vídeo aqui na ocasião da virada do ano, falando do ano de Vênus, né? E aí eu já ouvi muito buchicho. Será que é? Será que não é? E agora? Foi? Não foi? Mas aí, conta pra gente, como que a gente sabe, né? Qual que é o regente? Vem assim na cabeça, é Vênus, chegou aqui. Veio aqui, fiz o download e veio na minha cabeça que o ano é de Vênus. Como que a gente sabe dizer com precisão, assim, qual será o regente do ano? E o regente desse ano é mesmo Vênus? Isso é uma polêmica mesmo, assim, os astrólogos mais raízes, eles não admitem essa coisa do regente do ano, né? Mas de onde que surgiu isso daí? É legal que você falou da magia, né? E essa regência, na verdade, ela vem lá do início da astrologia, né? A chamada estrela dos caldeus, que é uma estrela de 7 pontas, que você tem cada um dos planetas em uma das pontas. E essa mesma estrela, por exemplo, ela serviu para dar o nome à consagração dos dias da semana, né? Então você tem, por exemplo, domingo, que é o dia do Sol, segunda, que é o dia da Lua, terça, Marte, e por diante, né? A gente usa essa mesma estrela para descobrir as horas mágicas, a hora de cada planeta durante o dia também, para você fazer um ritual, etc. Os caldeus, como eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, de saber a posição certinha do planeta, os graus, etc., né? Com o desenvolvimento da astronomia, eles utilizavam essa estrela também para saber qual que era o regente do ano. Então eles iam contando, né? Planeta por planeta, seguindo essa estrela também. Então é daí que vem essa história do regente do ano. Mas hoje, né, a gente já evoluiu bastante e tal, e a gente sabe que assim tem outros planetas que eles dão mais ênfase no ano astrológico, né? Então a gente já acaba não usando muito, né? Eu gosto de explicar que, por exemplo, assim, o ano passado era para ser um ano do Sol, né? Então, quando a gente começou lá em janeiro, todo mundo, é o ano do Sol, muito sucesso, né? Saúde, prosperidade e tal. E aí passou uns meses e já começou, né, a pandemia. Então, o que acontece? Essas regências, para quem está dentro da magia, por exemplo, da Wicca, da bruxaria, pode até considerar para você fazer as suas magias que tem aquela vibração.
Mas a gente sabe que na prática isso já não faz muito sentido, né? Não é tão forte, né? A gente costuma ver assim os planetas lentos, né? De Saturno até Plutão, eles são planetas que ficam aí 1 ano, 2 anos, tem alguns que chegam a ficar até quase 10 anos no mesmo signo. Então eles dão a energia, né, a vibe daquele ano, né? Então, por exemplo, a gente teve recentemente a entrada de Júpiter e Saturno no signo de Aquário, né? E até teve assim, circulou pela internet que era a era de Aquário e tal, que também é uma outra polêmica, né? Que se a gente for entrar aqui vai falar bastante, né? Porque a era de Aquário, na verdade, é um período, uma época que vai entrar mais ou menos lá para 2300, né? Não tem uma data exata, mas é por conta de um outro movimento, que é o movimento de precessão dos equinócios, né? A cada ano, o eixo da Terra vai girando um pouquinho, né? E a gente começa a entrar numa nova era. Mas esses planetas que entraram em Aquário, né, recentemente, Júpiter e Saturno, eles vão dar um pouco a tônica do ano, né? O ano passado, para a gente ter uma ideia, eles estavam em Saturno. Então, os dois planetas em Saturno, Júpiter, desculpa, eles estavam em Capricórnio, né? Então, esses dois planetas em Capricórnio, eles trouxeram muitas restrições, necessidade de responsabilidade, escassez também, né? Quer dizer assim, dificuldades para você aprender. Esse ano, entrando em Aquário, né, eles estão trazendo também alguns desafios, mas são desafios assim de adaptação. Meio que o que a gente ouve falar, o novo normal, né? De você tentar se adaptar, de você tentar se reinventar, de você também ter uma responsabilidade coletiva, né? Que é, sem querer entrar em polêmicas aqui, políticas, etc., mas Aquário, ele é o signo da coletividade, tá? Então, quando esses planetas entram em Aquário, eles pedem uma consciência coletiva. Ou seja, eu não posso colocar a minha vontade pessoal à frente, tá? Então, né, todas as atitudes, elas têm que ser pensadas assim no coletivo, o que é o melhor para todos, né? Nessas épocas que a gente está assim meio nessas polarizações, né, não se tem muito diálogo, é até um pouco difícil, né? Mas Aquário, ele é isso, ele traz assim essa rigidez de mudança. A gente vai ter que mudar, vai ter que se adaptar e tentar fazer o que for melhor para todo mundo, né? Não colocar só a vontade pessoal à frente mesmo. Tá? Então, teoricamente, vamos dizer assim, se a gente fosse escolher um planeta, né, digamos assim, a gente poderia falar de Saturno, porque ele está, o que a gente chama na astrologia, domiciliado. O Saturno, ele rege tanto o signo de Capricórnio quanto o signo de Aquário. Então, ele está forte no céu, né, vamos dizer assim. Então, ele está ensinando aos modos de Saturno, né? O Saturno, ele é o Cronos da mitologia. Então, ele é o velho chato, né? E come o filho, né? Também, né? Então, ele vai colocando, assim, os limites, né? E ele é persistente. Não adianta você... Eu falo que, assim, quando você está passando por um trânsito de Saturno no seu mapa, por exemplo, você tem um muro ali na sua frente. Não adianta você querer ir de cabeça ali, que você vai bater a cabeça e cair. Você vai ter que seguir, você vai ter que arrumar uma escada para subir o muro, você vai ter que dar a volta, mas você vai ter que ir no ritmo de Saturno. Não adianta querer enfrentar, né? Não adianta querer acelerar o processo. Isso é curioso, né, Beatriz? Porque assim, essa conjunção acaba sendo bem mais importante do que a própria questão do planeta Vênus, né? Que veio falando da amorosidade, das relações, também fala do relacionamento, né, Vênus? E o que me chamou a atenção também, eu estava fazendo minhas análises aqui dentro da minha cabeça, da questão do Sol mesmo, né? A gente tem essa coisa do Sol como um regente luminoso, como um regente próspero, claro que é, mas, no entanto, a gente também tem que pensar que tudo que também tem uma grande luz também pode ter uma grande sombra, né? E o Sol, ele mostra tudo que está escondido, né? Revela as fragilidades, as vulnerabilidades. Então, a gente também vem dessa história do Sol, né? Que acontece tudo isso. E aí, quando a gente vem para esse momento, para esse ano, com essa sombra de Saturno, né? Com essa coisa saturnina, né? Pesada, antiga, velha, e velha no sentido de ser rígida, né? De ser ali difícil, estruturas inflexíveis, de ter que combater isso é um grande desafio. Mas pensar no Aquário, né?
que vem com a onda da originalidade, da inovação, do senso do coletivo, quem sabe, né, a gente tem uma perspectiva um pouco mais, sei lá, positiva, não sei nem se eu posso dizer assim, né, desse ano que vem com aí um fantasma, né, com a pandemia e tudo mais, né? Sim, sim, é legal você falar isso, porque na verdade, né, como eu falei, eu também sou tarólogo, né, eu pratico a magia também, então assim, fico meio dividido, né, entre as duas coisas. Então, como você falou, se a gente considerar o ano do Sol, né, o ano passado, a gente tem que considerar também esse lado, a totalidade, né? A mesma coisa, Vênus, né? Então, se a gente olhar Vênus como regente de uma forma superficial, amor, carinho, prazer, você está vendo a Vênus só na superfície. Mas se a gente olhar o lado total, né, a sombra da Vênus também, a Vênus ela pode trazer vaidades exageradas, né? Eu costumo falar assim, muito mimimi também, né? A Vênus ela depende, né? É aquela coisa meio da carteirada que a gente tem aqui no Brasil. Tipo, você sabe com quem você está falando? Né? Às vezes a Vênus tem uns arroubos assim, né, de arrogância também. Então, isso eu acho que para quem, né, considera a Vênus tem que observar isso também, as suas vaidades. Até onde eu tô eu realmente assim me valorizando, fortalecendo a minha opinião, ou se eu tô sendo arrogante, né? Se eu tô sendo mimado, por exemplo, nas minhas opiniões. Então, geralmente quem tá nesse caminho espiritual, que segue essa regência, já está num caminho de autoconhecimento também. Então é legal pensar nesse ano, né, de Vênus aí para os magos, né? Também nesse lado sombra da Vênus. Perfeito, eu acho que tem tudo a ver. E ajuda a gente a entender também o lado do Saturno, porque o Saturno geralmente a gente fala mal, né? Ninguém gosta. E também, na verdade, não dá para gostar muito do Saturno, porque ele é o fiscal, né? Ele vai dando as regras. Então a gente aprende a lidar com o Saturno no mapa. No mapa de cada um, o Saturno ele tem muito a ver com o karma, né? Então é o que a gente veio aprender. E o que acontece? O Saturno ele tem um ciclo de 30 anos. Então, geralmente, aos 30 é o retorno de Saturno. O que acontece? O Saturno vem com a fichinha dele e fala assim: bom, amigo, você teve 30 anos para fazer isso, isso e isso. Vamos ver, você fez isso aqui e tal. Ah, isso aqui você não fez. Então, daqui 30 anos a gente conversa de novo. E aí ele volta aos 60. Então, o Saturno, embora ele seja chato, difícil, são as responsabilidades, a disciplina. Então, tudo que a gente não gosta, né? A gente quer facilidades, né? Então, mas quando você aprende a trabalhar o seu Saturno, aceitar, você consegue construir muitas coisas também. Porque o Saturno, ele constrói tudo que é, vamos dizer assim, mais estruturado, né? Então, vamos dizer assim, uma casa, você não constrói uma casa em um dia, você tem que ter um bom alicerce. É meio que a história lá dos 3 porquinhos, né? Uhum. O prático é o Saturno. Isso, que é aquele que vai fazer de tijolo a casa. Então, é um pouco isso, né? A gente aceitando, e aí o Saturno é bem o que eu falei, são as regras, né? Então, vamos dizer assim, o Saturno fala assim, olha, você tem que usar máscara, por exemplo, porque se você sai sem a máscara, você pode contaminar outras pessoas. Não é do ser humano gostar muito de regras, né? A gente quer, né, assim, colocar a nossa vontade. Aí não gosto, me dá falta de ar e tal. Tô dando um exemplo banal, né? Então, quando você aprende a respeitar esse Saturno em Aquário, você fala assim, bom, não gosto de usar máscara, fico feio, etc, né? Alguma coisa assim, me incomoda. Mas eu vou aceitar porque é para o bem comum, tá? Claro que aqui nem vou entrar em opiniões, né, se deve usar ou não, mas é um exemplo bobo, né, para entender essa força do Saturno durante esse ano. Né, mas muito pertinente também. Talvez venha até daí a resistência que as pessoas têm, né, diante do isolamento, diante de entender que esse combinado coletivo é o melhor a se fazer agora, né, porque entra aí todos esses aspectos energéticos planetários que às vezes a gente não considera, mas que eles estão ali, né? E eu acho que Saturno é um planeta que a gente não deve ignorar, né? Apesar de eu gostar muito mais da Vênus, Saturno está ali para dizer para a gente também que a gente tem que olhar para a responsabilidade. Eu acho que responsabilidade é uma palavra muito importante nesse momento, né? Cada um cuidando da sua parte dentro do coletivo, mas
quando a gente pensa, né, todas essas questões e todas essas andanças e evoluções do céu, o que você acha, Petros, que a gente pode esperar, né, para 2021, né? Pensando em Vênus, pensando em Aquário, pensando em Saturno e todas essas revoluções que acontecem por aí. Olha, esse ano, bom, vai ter realmente essa ênfase na mudança, na adaptação, né, à nova realidade agora. E uma coisa que vai acontecer, principalmente no segundo semestre, a gente vai ter um período que a gente tem o que a gente chama de planetas retrógrados, né? O planeta retrógrado é quando a gente aqui da Terra percebe como se o planeta estivesse andando para trás, ele estivesse voltando, né, nos signos. Então, no segundo semestre, a gente vai ter praticamente todos os planetas que a gente chama de sociais, né? Que é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles vão estar retrógrados no céu. Então, o que significa isso? É como se você tivesse um momento de revisitar, um momento de rever algumas coisas, né? Então, realmente, esse ano assim, ele vai ter mesmo essa ênfase na mudança, adaptação às novas realidades, né? O signo de Aquário também fala muito do social, mas das renovações também na política, né? Então, no mundo como um todo, a gente pode ter aí alguns movimentos pedindo essas mudanças, né? Sem querer aqui, né, defender um horror, mas vai haver muito esse movimento popular, né? Vamos dizer assim, muitas máscaras vão cair, né, durante esse ano. E a gente tem um fenômeno na astrologia que a gente chama de planeta retrógrado. A gente ouve muito falar do Mercúrio retrógrado, porque ele fica umas 3 vezes por ano, ele fica ali uns 20 dias que a gente tem problemas nas comunicações, no geral, né? E os outros planetas ficam retrógrados também. E aí, principalmente no segundo semestre, a gente vai ter um período onde vão estar praticamente todos os planetas sociais, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, esses planetas mais lentos, eles vão estar todos retrógrados no céu. Então, o que a gente pode pensar aí, né? É um período de rever conceitos, algumas questões, vamos dizer, até científicas, sociais, econômicas, elas podem ter um retrocesso, né? Então, no geral, a energia vai estar um pouco mais travada no segundo semestre. Então a gente até costuma dizer, né, que como a gente falou bastante do Saturno, que ele está muito forte no céu, geralmente você se prepara para receber o Saturno, né? Quando ele passa numa área ali do seu mapa, vamos dizer que você arruma a casa antes dele chegar, né? Então esse Saturno, né, que está forte no céu, e os outros planetas vão trazer muitas exigências no segundo semestre, então esse primeiro semestre de 2021 é legal para você se adaptar. Cada signo, claro, vai ter uma área específica, mas perceber o né, em alguma área da sua vida, o que você pode mudar, o que você pode melhorar. Pensar fora da caixinha. Porque é meio que aquilo, as pessoas, né, por exemplo, esperar tudo voltar ao normal, a ser como era antes, tal. Talvez não seja tão rápido quanto a gente está imaginando, né? Possa ter alguns imprevistos, idas e vindas e tal. Então, no segundo semestre vai ficar mais difícil para você fazer essa mudança, tá? Então, depois até a gente pode assim fazer um passeio, né, por todos os signos para falar onde que vai ser essa área para cada um dos signos, porque todo mundo vai ter esse desafio em alguma área da vida. Tá? Então é meio que assim, já se prepara, porque o próximo semestre, né, o segundo semestre de 2021 vai ser, vamos dizer assim, com freio de mão puxado em várias áreas. E é pesado pensar nisso, porque assim, a gente já está numa perspectiva meio travada, né? Vem vacina, não vem vacina, faz lockdown, não faz lockdown, volta a aula, para a aula, fase preta lá no sul, né? Né? Tá uma coisa assim impressionante. Pensar nisso, né? Nesse contexto aí astrológico tão limitador, no segundo semestre, causa até um pouco de medo. E aí eu acho que é legal a gente pensar e
né, para todo mundo que está aqui, vamos todo mundo fazer um brainstorming de como que a gente pode usar realmente essa coisa da força de aquário, do senso da coletividade, para tornar isso o menos agressivo possível, o menos sofrido possível, né? Porque se a gente não pensar nas soluções coletivas, eu acho que a tendência desses planetas retrógrados terem um impacto ainda maior nas nossas vidas é muito grande, assim. A probabilidade é gigante, né? Da gente ficar totalmente anestesiado, paralisado, sem saber para onde ir, fazer, né? Então a gente tem que usar, né? Isso a nosso favor. Vocês que estão ouvindo aí, anotem aí as dicas, hein? Deixa tudo aí no caderninho, né? E para não perder nada que acontece aqui, já deixa aqui aquele like e se inscreve no canal, hein? Porque vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E assim, Petrus, assim, a gente fala muito, né? Quando a gente pensa em bruxaria, magia, tal, das influências dos planetas, até conversamos um pouquinho sobre isso, falando dos equinócios, dos solstícios, mas como que a gente pode usar, né, todos esses paranauês mágicos e astrológicos nas nossas práticas? Você acha que essas influências que a gente falou, principalmente desses planetas que vão estar bem fortes, né, Saturno, Vênus, a energia de Aquário, a gente tem condição de usar isso nas nossas práticas mágicas? O que a gente pode fazer magicamente, bruxescamente falando aí, para ser uma coisa a nosso favor? Podemos fazer sim. Eu acho que uma coisa bem legal, né? Por exemplo, assim, eu trabalho com magia astrológica, né? Fazendo amuletos para cada planeta também. Então eu acho legal fazer algum ritual ou até mesmo buscar algum amuleto para esses dois planetas, né? Tanto a Vênus, para você trabalhar a sua vaidade, trabalhar a sua autoestima, quanto Saturno também para trabalhar a sua disciplina, né? Para cada um trabalhar a disciplina. Então, assim, tem vários rituais que dá para fazer, mas a gente pode aproveitar esse gancho da magia astrológica e dos dias da semana. Por exemplo, sábado, ele é um dia consagrado a Saturno, né? E também as comemorações também, né? Então, acho que o sábado, né, de repente, assim, para quem tem a necessidade de trabalhar um pouco mais a disciplina, talvez, né, vamos dizer assim, ficar mais amiguinho do Saturno, né? Aceitar um pouco mais essas disciplinas, essas regras. Até mesmo, por exemplo, pessoas que não têm o Saturno muito bem trabalhado, às vezes a pessoa não consegue se organizar, ela não consegue cumprir compromissos que ela assume. Então é legal, de repente, nos sábados, né, de 2021, você guardar um tempinho ali para fazer algum ritual, pedindo disciplina, pedindo organização, pedindo até mesmo persistência, né, para você não desistir das coisas nesses momentos difíceis, enfim, ter a paciência e a persistência, né, para alcançar os objetivos. Então, por exemplo, as cores de Saturno são cores mais escuras, né? Então, por exemplo, marrom, você pode usar uma vela marrom, você pode, de repente, trabalhar o elemento terra, né? De repente fazer algum ritual, de repente com ervas, com plantas, ou mesmo até tocando a terra mesmo, de repente alguma coisa, se quem tiver oportunidade, né, ir para algum local que você possa realmente pisar o chão mesmo, né, sentir essa conexão, que é como a gente fala, para aterrar, né. Eu acho que esse ano vai ser muito importante você encarar a realidade e ter essa persistência, né? O elemento terra, Saturno, ele te dá, o que eu costumo dizer assim, ele te dá aquela casca, né? Aquela couraça que você usa para enfrentar as coisas. Então essas, entre essas porradas, essas coisas que a gente vai sentir durante 2021, é muito para criar essa couraça, né? Que é claro, a gente estava até antes da gravação falando aqui do elemento fogo, do elemento água, que é tudo muito apaixonado, sensível, que se joga. E às vezes a terra precisa também, né? Então a gente às vezes precisa, de repente, você tem que acordar cedo e trabalhar, porque senão você não vai pagar suas contas, você não vai conseguir, sei lá, comprar a sua casa, fazer as coisas que você quer. Então eu acho que é bem essa energia assim da terra, aproveitar o sábado, que é o dia de Saturno, né? Trabalhar isso daí dentro do mapa, principalmente para quem não tem muita terra no mapa. Eu acho que é que para essas pessoas que são às vezes mais sonhadoras, mais empolgadas, vai ser um período mais difícil.
Então é legal fazer essa amizade, né? Você fala assim, ó, Saturno, tamo junto aí, somos amigos, né? Então é bacana. Incensos também, assim, com cheiro, com um aroma mais amadeirado, né? Então, sândalo, né? Esses aromas mais terrosos mesmo, assim, são interessantes também para os rituais aí. Hoje está caindo o mundo aqui, então se vocês estão ouvindo o trovão, é a água aqui que está caindo, desaguando, que está me puxando para fora da terra. Pedro, você acha que se a gente fizer um feitiço tipo assim, eu gosto muito das magias astrológicas, apesar de não usar muito sábado, né? Porque eu acho que eu tenho um pouco de resistência com Saturno, que ele causa assim essa estranheza, né? Mas assim, a gente pode usar, por exemplo, um vaso com planta e colocar ali uma sementinha representando a nossa persistência, uma coisa assim do tipo, né? O cristal seria um cristal escuro também? Sim, né? De repente vassoura de bruxa, legal. né? Todos esses cristais escuros, até o olho de tigre também, né? Algum assim mais escuro pode ser utilizado. E isso que você falou perfeito, porque, por exemplo, a agricultura, ela é vamos dizer assim, um domínio de Saturno também, porque quando você planta, você tem que esperar a planta crescer, enfim, para você poder colher. Tanto que Saturno, um dos símbolos de Saturno é a foice. Ele aparece com a foice, né? E a gente fala, bom, a foice é para cortar, para matar, enfim, né? Não, a foice ela é uma ferramenta de colheita, né? Então, por isso que Saturno traz a foice também. Você vai colher o que você plantou lá atrás. Então, por isso que é interessante trabalhar com a planta, né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes não têm muita afinidade com planta, porque você tem que regar, ela vai crescer aos poucos e tal. Então, você vai vendo o resultado aos poucos. E é até legal um trabalho interno, né? Para quem tem essa dificuldade com a paciência, com a persistência, compra um vaso, compra alguma coisa, cuida de uma plantinha, porque é como se você estivesse trabalhando esse Saturno aí dentro de você também. Esperar o tempo da colheita das coisas. E isso é legal, a gente fez um vídeo aqui no canal, vou até deixar o card aqui para o pessoal, de por que a gente celebra os rituais de colheita, né? E eu acho que essa desconexão que a gente tem também com esses ciclos da Terra, até pelo contexto urbano que a gente está, distancia a gente dessa vivência saturnina, vamos dizer assim, né? E a gente fica apartado dessa realidade, não consegue perceber, assim, as responsabilidades da vida, as exigências, né? E eu estava aqui me recordando, né, dos mitos, que Saturno, ele não tem só, assim, essa face sombria, assustadora, né? Havia os festivais antigos de Saturno, acho que as Saturnálias, que as pessoas festejavam, e ele fazia ali o oba-oba, né? Tinha assim, era regado a vinho, dança, e então eu acho que ele também é um planeta que rege um pouco de excessos também, né? De você também não perder a noção dessa responsabilidade, de você ter esse senso de conseguir diferenciar o momento da diversão e da entrega e o momento de você botar o pé no chão e falar assim, olha, meu bem, escuta aqui, se você não cuidar da sua plantinha, ela morre, tá bom? Eu acho que acontece aí essa... É verdade, né? Então, esse fenômeno das Saturnálias, né? Esses festivais aí era meio que uma recompensa. Então, Saturno também tem esse lado. Quando você aprende o tempo, você entra na disciplina, né? Faz as coisas com responsabilidade, ele te recompensa também, né? Não só aquela sensação tipo, de dever cumprido que a gente tem quando faz algo, né, difícil, mas você tem um resultado prático também, né? Então, acho que essa analogia das Saturnálias é perfeita. Ele também tem esse lado desse pai que recompensa, né? Se você... É diferente de Júpiter, né? Que Júpiter, ele facilita tudo, né? Ele, né? É o do oba-oba, né? O Saturno, ele é um pouquinho mais das regras, que é até uma coisa que falta um pouco, né? De alguma forma, até mesmo na educação das crianças, às vezes tem limites que você tem que colocar, né? Claro que sem castrar, né? Sem exagerar, mas, por exemplo, frustrações, né? Às vezes, hoje as crianças são bem, assim, mimadas, geralmente, né? Os pais
pais, como tem um tempo de trabalho grande, acabam tentando compensar isso de alguma forma, né? E aí acabam não dando limites. Então os filhos não vivem frustração, por exemplo, né? A frustração, você tem que aprender a ter frustração, senão você vai ser uma pessoa mimada, né? O resto da vida, né? Você não vai saber ouvir um não, por exemplo. O Saturno, ele é o que faz você aprender a ouvir esses nãos da vida também, aprender o tempo certo, é o senhor do tempo, né? E hoje a gente tem esse fenômeno que todo mundo é ansioso, né? Você manda uma mensagem lá no WhatsApp, 2 segundos, se a pessoa não respondeu, você já tá pé da vida. Como assim? Leu e não me respondeu agora, imediatamente, né? Então, eu acho que até essa noção de tempo, essa noção de construção das coisas, né? Relacionamentos, por exemplo, né? Às vezes eu atendo consulentes, assim, que conheceram a pessoa ontem, hoje tá passando no tarô para saber se vai dar casamento, né? Por exemplo. Claro, tô exagerando aqui, mas às vezes não tem essa ideia da construção, da paciência, ou às vezes assim, não gostei aqui, esse cara não assumiu o compromisso em uma semana, então já vou partir para outra, né? E a pessoa fica sempre, então a gente não tem muito essa afinidade com Saturno, a gente estranha muito por conta disso. A gente não sabe lidar com o tempo, com as restrições, né? Com os nãos da vida. Então eu acho que é importante esse ritual pessoal, né? Da sua plantinha, né? Vai trabalhando aí a sua construção pessoal. Foi de se reconectar, né? Eu acho que essa temporada que a gente vem agora, né? Pelo menos aqui das comemorações do Hemisfério Sul, né? Que a gente passou agora da segunda colheita e a gente caminha para os festivais a gente caminha para os festivais do Soen, do Yuli, que são os festivais de total introspecção, né? O Soen fazendo a reverência aos ancestrais, o Yuli, que é o próprio inverno mesmo, de parar para realmente fazer esse tempo de pausa, de recalcular e de se aproximar, porque a gente já viu que o segundo semestre vai vir vai vir com a foice e não vai separar, não. Vai vir a foice atrás da gente, né? Então, até para a gente ter esse tempo de recalcular a rota da vassoura, né? Para falar assim, opa, peraí, deixa eu ver o que eu vou precisar esperar, o que eu vou precisar conter, né? E o que eu vou, né? O que eu posso encaminhar com tudo isso, porque é muita coisa acontecendo, né, Pedro? E eu queria perguntar uma coisa para você, retomando um pouquinho a coisa de Aquário, que a gente já conversou por aqui e tal. Muito se falou no começo do ano da era de Aquário, né? Você falou que não é bem assim que funciona, que tem aí esse tempo de cálculos e tudo mais. Mas por que se falou tanto, né? De onde saiu? Tirou do bolso? A era de Aquário começou agora. A gente está caminhando para ela? Ela já está acontecendo? Como é isso? Explica só um pouquinho mais para a gente sintonizar aqui. Tá. O que determina uma era, na verdade, né? Por exemplo, isso é até uma coisa assim que às vezes é alvo de crítica dos astrônomos, dos cientistas para a astrologia. Se você falar com um astrônomo, né, por exemplo, hoje a gente está com o Sol em Peixes, né? Agora. Não, perdão, a gente já entrou com o Sol em Áries, né? Então, vamos dizer assim, para os astrólogos, a gente tem o Sol em Áries. Se você falar com um astrônomo, ele vai falar o seguinte, não, o Sol não está em Áries, ele está em Peixes, tá? Então, vamos dizer assim, astronomicamente, fisicamente, o Sol ele está apontando para o signo de Peixes, ele está, vamos dizer assim, um signo antes do signo de Áries, tá? Isso acontece porque a Terra, conforme ela vai girando, né, o eixo dela ela vai fazendo como o peão, né? Quando a gente jogava o peão, quando ele começava a perder movimento, ele fazia assim, né? Então, esse movimento do eixo da Terra, ele tem um ciclo que gira em torno de 2.400 anos, né? E aí, a cada movimento que ele faz, ele começa num signo diferente. Então, hoje, quando a gente fala estamos entrando no ano novo astrológico e o Sol entrou em Áries. Na verdade, no céu, ele está em Peixes, tá? Porque essa precessão dos equinócios, né, esse movimento das eras, ele vai de trás para frente. Então, daqui a um tempo, quando a gente olhar e falar assim, olha, começou o ano novo astrológico de Áries, na verdade, o Sol vai estar entrando em Aquário, no céu, fisicamente, tá?
Essa diferença os antigos já sabiam, né? Porque eles já conheciam esse movimento da precessão. Então, na verdade, a gente sabe que, por exemplo, o signo de Áries não é a constelação de Áries, né? É só um ponto do céu, então por isso que tem essa confusão. Então, quando a gente vai entrar tecnicamente na era de Aquário, ainda vão demorar alguns anos, né? Vai ser lá para 2200, talvez, né? Talvez os nossos netos vão ver essa realidade, né? Mas por que as pessoas falam dessa era de Aquário ter começado? Porque a gente teve muitos planetas entrando em Aquário, tá? Então, e é uma coisa que acontece, né? Eu até costumo falar daquele filme Hair, né? Para quem é mais experiente, como a gente assistiu, né? O filme Hair, que tem lá Age of Aquarius, etc, etc, né? Que foi o início do movimento hippie. Então, lá no começo da década de 60, 61, 62, a gente teve um céu muito parecido com o que a gente tem agora. Tinham muitos planetas em Aquário também, né? E naquela época também, todo mundo falou, não, agora é a era de Aquário, começou a era de Aquário, porque o céu ele estava muito aquariano, vamos dizer assim. A gente teve lá vários movimentos, né, de revoluções, liberação sexual, as drogas, né, descoberta das drogas, enfim, né? E estava realmente um movimento muito aquariano naquele momento. Então, quando tem esse tipo de acontecimento, as pessoas tendem a falar, não, agora começou a era de Aquário. Mas a gente, assim, quem é astrólogo sabe que não é assim na prática, né? Que uma era é uma coisa assim que leva, imagina, um período de mais de 2000 anos, né? A realidade muda completamente. E é um movimento que é como assim, o dia e a noite, né? Não tem um botãozinho lá no céu que desliga e fica escuro de repente. Você vai vendo anoitecer aos poucos. E é a mesma coisa da era de Aquário, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem um período aí de uns 300 anos, mais ou menos, que é essa transição. A gente está vivendo essa transição, vamos dizer que a gente já está caminhando para isso, né? Para você ter uma ideia, o primeiro movimento assim que marcou essa começo da mudança da Era de Aquário foi a Revolução Francesa, tá? Então, teoricamente, da Revolução Francesa, que foi o primeiro movimento assim popular, né, de mudança, de transformação, tal, aquariano, foi aquele momento. Mas não foi, assim, foi o começo da transição. Então a gente ainda está nessa mudança, né? A gente ainda tem muito da era de peixes, né? Basta a gente ver assim a própria magia, as meditações. Mesmo com a tecnologia, a gente tem, por exemplo, as fake news, né? Que é uma coisa meio pisciana, né? De ilusão, de fantasia e tal. Então a gente ainda está passando pela era de peixes, a gente está caminhando para a era de aquário. Tá? Então, assim, eu sei que é uma explicação bem técnica, né? Mas na prática a gente sabe que assim, é um momento aquariano. Então a gente pode dizer que a gente está tendo assim, um vislumbre, né? Um spoiler. Um spoiler, é isso, ótimo. Um spoiler da era de aquário, mas ela não entrou ainda 100%. Mas eu achei legal essa sua analogia do peão, porque se a gente pensar assim, numa coisa que demora muito para rodar, uma circunferência muito grande, se a gente pensar que tem que ir de uma ponta para outra, ela está chegando, mas ela não encontrou aqui ainda. Ela vai chegar quando ela fizer a revolução completa. Tem assim a bunda assim encostando, as costas, mas não foi o troço inteiro. Tá indo, né? Tem trabalho de parto, né? Até nascer a criança completa demora um pouco, né? Mas eu acho legal que o signo de aquário, né, por essa questão da originalidade e tudo mais, ele causa esse impacto, né? Então, você vê, a gente vem com esses spoilers e tal, né, com essas pequenas intervenções, né, dos planetas estarem chegando. Acho que eles estão, tipo, fazendo um ensaio, né? Deixa eu ver o que acontece ali. Aí eles vão lá, se juntam, fazem uma panelinha, depois volta. Ah, aqui acontece isso, para ver como que vai ser realmente a era de aquário. Tomara que seja bem legal, né? A gente não vai estar aqui para ver, mas quem sabe na nossa próxima encadernação a gente esteja por aqui para conferir, né? E aquário ele é um signo bem científico mesmo, ele é assim, da tecnologia, ele é um pouquinho cabeça dura também, para quem conhece um aquariano sabe que quando ele tem ideia na cabeça ele não tira, né? Ele defende aquilo com unhas e dentes. Então a era de aquário, ela vai trazer muito assim as questões científicas, né? Vamos dizer assim, vai ser uma época muito racional, tá? A tecnologia vai estar muito, muito presente, como já está, mas eu acho que até mais, né? Ela vai estar muito integrada, né?
toda a realidade. Eu acho que, inclusive, as lideranças políticas, né? Eu falando de política de novo aqui, né? Eu acho que elas vão caminhar mesmo para essa coisa assim das redes sociais. Não sei, de repente, né? Um governo coletivo. Não dá para Ia imaginar ser o que bom seria. isso. Mas eu acho legal aqui, Petros, não sei, né? Se faz sentido aqui o que eu entendi. Mas, por exemplo, a gente está aí nessa briga, né? Do Peixes não querendo soltar, né? Não, vem cá que é meu. E o Aquário puxando de lá. A gente vê o contexto que a gente está hoje. Aqui a gente fala de política também, porque a gente é dessas, né? A gente vê essa política que a gente tem hoje negacionista, né? Uma necropolítica que trabalha em cima de fake news e tudo mais, que é uma negação da ciência, que Aquário vem aqui, vem cá, neném, vem cá, deixa eu te mostrar, olha essa parte que legal. Não, não, não. Parece que é uma briga aí de duas forças, né? O Peixes e o Aquário vendo aí qual vai ser a movimentação, e cabe a nós aqui da humanidade, né? Resolvermos, a gente que lute, né? Como que vai ser isso? A gente vai aprendendo, né? Mas é bem isso, assim, né? Falando assim dos arquétipos de peixes, por exemplo, né? Uma coisa que surgiu nessa era de peixes, o cinema, por exemplo, né? Que era uma grande ilusão, né? Nas primeiras sessões de cinema lá, o pessoal saía correndo, porque achava que o trem ia atropelar todo mundo lá, né? E era tudo em preto e branco. Imagina hoje que a gente tem Hollywood e tal. Então, isso é uma coisa pisciana também, essa ilusão que é muito verdadeira, né? Então, hoje você cria uma fake news assim, né? Você cria ali, faz uma montagem no Photoshop, sei lá, né? E pronto, né? Você Já criou. era. Já era, ninguém vai questionar se é verdade, se não, eu vi no Face, eu vi no grupo do WhatsApp e tal, e aí vai, né? Por aí vai, terra plana, né? E por aí vai. Exatamente, né? E aí quem está assistindo sabe exatamente do que a gente está falando, né? Mais uma coisa que eu acho legal, assim, para pensar, para dar um gostinho aqui no pessoal, né? Você comentou da gente fazer uma prévia aí de signos. O que a gente pode pensar aí de dicas para os signos? O pessoal que está aí acompanhando, já coloca aí quem quer saber, né? Já põe aí que signo que você é, né? Para acompanhar aqui. Dá um spoilerzinho pra gente. Então vou falar um pouquinho assim, né? Então toda essa energia que a gente falou de renovação, de mudança, de responsabilidade, de pensar fora da caixinha, vai ser geral. Para cada signo vai ser numa área específica, né? É legal para quem for ouvir e anotar, ouve o seu signo ascendente também, tá? Que dá muito certo, né? Junta as duas informações, mas o ascendente é importante. Então, para quem tem o Sol em Áries ou ascendente em Áries, toda essa mudança, ela está sendo gerada na área social. Então, para quem é ariano ou ascendente em Áries, pode estar, de repente, se questionando, né, os grupos que faz parte, se realmente faz parte daquela turma, qual que é a sua imagem social também, de repente, assim, eu me apresento lá como astrólogo, ou eu sou, de repente, sei lá, professor, ou eu sou, sei lá, cozinheiro, né? E como que é essa imagem? Como que tá essa minha imagem social? Né? Qual que é o impacto que eu causo? E também vai movimentar nessa área das amizades. Então, quem tem Áries ou ascendente em Áries, pode começar a se questionar, vai começar a ver assim, nossa, parece que eu não faço mais parte dessa turma, será que eu tenho que mudar? Vai ter aquela impressão que, tipo, como se diz, um peixe fora d'água, né? Vai estar meio, ou mudando até, né? Descobrindo, de repente pode perceber, não, realmente eu faço parte desse grupo, eu vou vestir a camisa mesmo e vou encarar. Né? Então, para os arianos ou ascendente Áries, essa parte social que vai estar sendo movimentada. Para quem é de touro ou ascendente em touro, vai ser movimentada uma área que os taurinos prezam muito, que é a parte profissional. Né? Porque taurino gosta de segurança, né? É muito ligado ao dinheiro, à realização material, então pode estar se questionando nessa parte profissional, ou querendo mudar de profissão, mudar de área. Então é legal repensar. Tudo que eu estou falando aqui é tudo com, vamos dizer, com parcimônia, né? Saturno é aos poucos, então assim, não adianta. E os taurinos também não são tão
rápidos. Exagerados. Então, se você está pensando em mudar de carreira, expandir alguma coisa, vai aos poucos, né? Vai pensando, mas não deixa de tomar essa decisão esse ano, né? Vai formatando aí, que vai ser interessante, né? Sair um pouquinho dos padrões aí, né? E mudar e reforçar essa parte. Para quem é do signo de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, essa mudança, né, essas transformações, elas vão acontecer, como que a gente pode dizer, nas crenças pessoais, tá? Principalmente assim, as filosofias de vida, até religião, né? Para quem tem uma linha religiosa, pode se sentir meio naquele período, como a gente diz assim, a crise existencial, né? Então, de repente, tudo que eu acreditava não é muito dessa forma. É um período, até assim, que eu aconselho para os geminianos ou ascendente em Gêmeos não buscar nenhum, assim, guru espiritual, tá? É claro, respeitando todas as linhas, mas assim, é um período que você vai estar em conflito. Então você pode, de repente, querer buscar uma pessoa que não tem nada a ver, achando que ela vai te salvar, que ela vai te orientar espiritualmente, e de repente você cai na mão de um charlatão, sei lá, alguém que vai, né, te iludir. É um ano muito legal também para as pessoas de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, talvez se esforçarem nos estudos. De repente, você sempre quis começar uma faculdade ou quer fazer uma pós-graduação e está adiando, né? É um ano legal para você fazer isso, tá? Porque até nos próximos anos, se você, vamos dizer, a gente sabe que uma faculdade também não é em uma semana, né? Se você se esforçar, né, você pode colher frutos nos próximos anos também na área profissional. Tá? Então, toda essa parte de estudo, de filosofia de vida, de espiritualidade, ela vai estar sendo remexida aí para os geminianos, né? Ou ascendente Gêmeos. Para os cancerianos, né? Câncer ou ascendente em câncer. Esse movimento ele vai acontecer na área de superações, né? Ou seja, assim, para os cancerianos, tudo que vocês tinham empurrado para debaixo do tapete vai começar a aparecer, tá? Vai abrir a minha lua gritando, meu ascendente. Olha aí, ó, que beleza, né? Então vocês vão precisar, vamos dizer, encarar, os que a gente fala, encarar os seus fantasmas, encarar os seus monstros, né? Sentar para conversar, né? Bom, problema, vamos sentar aqui, vamos resolver a situação, tal, porque também, mesmo que seja um ano, assim, vamos dizer, um pouco mais difícil, vai ser um ano que você vai ter coragem de mexer naquilo, tá? Então, aquele dia que você fala, nossa, peraí, vamos abrir essa caixa aqui, vamos remexer tudo isso para resolver. Então, é um ano que vai ser, porque a gente tem a Saturno, mas tem Júpiter também na mesma área. Então, o Júpiter, ele dá vamos dizer assim, um bate e o outro assopra, né? Então, para os cancerianos, o ascendente câncer que já são mais sensíveis, às vezes é difícil desapegar de uma situação, renovar, pensar fora da caixinha, porque o canceriano gosta do que é quentinho, que é seguro, né? Então, esse ano vai ser um ano assim de revolução, e eu digo assim que é um ano de limpeza também, né, para esse signo. Porque é meio como a lua minguante, né? Que a gente usa para limpezas, para banimentos, por exemplo. Então é como se fosse um ano de banimento. O que não está mais servindo na sua vida? Né? O que você está lá carregando, aquele entulho, né? Aquela coisa, seja um relacionamento, seja algum sentimento do passado, né? Então, é o ano de limpar, né, de organizar as coisas aí, tá? De enfrentar esses fantasmas e aproveitar, né? Porque é um ano que, eu digo assim, você vai estar mais corajoso para enfrentar isso também, né? De repente você deixa passar a oportunidade, né? E vai ficar ali aquele esqueleto no armário que tá só te, né, atrasando, tá? Leão, né? Para os leoninos, o ascendente em Leão, como esse movimento aí está acontecendo muito em Aquário, vai movimentar muito, vamos dizer assim, o lado sombra, né, do leonino, né? O leonino tem um lado mais vaidoso, tem um lado até assim de autoconfiança que vai ser colocado um pouco à prova, tá? Então, para os leoninos isso pode até afetar um pouco os relacionamentos, tá? Para quem tem um relacionamento afetivo, vai ser aquele ano que vai ter atritos, né? Mas que não quer dizer separação, pode ser atritos também para fortalecer a relação, né? De repente colocar limites aqui e ali, fazer a famosa DR, né? Uma DR de um ano, né? Misericórdia.
pode. Então é um ano assim para perceber os seus limites, o que que é interessante para os dois, o que que não vale a pena, tal. E também parcerias, qualquer tipo de parcerias, né? Que a gente fala assim, tudo que representa o outro na vida do leonino vai estar meio sendo remexido. Então, se de repente, sei lá, eu tenho uma parceria de trabalho, né? Uma sociedade. E às vezes aquilo não está muito legal. Vai ser o ano de você sentar com seu sócio ali e falar assim, ó, vamos mudar um pouquinho aqui as regras do jogo e tal, para ficar legal para todo mundo. Então, parcerias no geral e relacionamento para os leoninos vai ser esse ano aí, né? O foco principal. Virgem, né? Para os virginianos, vai ser movimentado também uma área que os virginianos já têm afinidade, que é o trabalho, né? Para quem é virginiano sabe que não consegue ficar parado, é importante se sentir útil, né? Sempre tá fazendo alguma coisa. E o virginiano, ele tem um lado assim perfeccionista, né? Antigamente a gente falava que era defeito nas entrevistas de emprego, né? Não, meu defeito é ser perfeccionista. Hoje não, hoje é defeito mesmo, porque as empresas sabem que se você é perfeccionista, você de repente vai atrasar um trabalho, você não vai entregar, você vai ser às vezes implicante com o colega, alguma coisa assim. Então, para os virginianos, qual que é a ideia desse ano? É de tentar sair um pouco desse perfeccionismo, né? Usar essa energia aí de flexibilidade, renovação e aceitar, às vezes, sugestões ou trabalhar de uma forma diferente, mudar o seu dia a dia, né? De repente você tem uma rotina de trabalho que você, né, segue um roteirinho ali, então se eu fizer diferente, né, faço de uma outra forma, tal. E é muito legal para cuidar da saúde também, para os virginianos, que também é outro assunto que os virginianos, né, Corre! e com certeza. Ainda mais nessas épocas de pandemia aí, né? Fica super preocupado. Então é uma época também legal de você cuidar da saúde. Não quer dizer que vai ter um problema de saúde, mas de repente melhorar a dieta, mudar os hábitos, descansar, relaxar um pouco também, né? Porque a saúde é emocional também, né? Então, de repente, não trabalhar tanto, ter um tempo de descanso ali, então é legal para os virginianos esse ano, né? Para Libra, né? Libra vai ser um ano que vai movimentar muito o lado da autoestima, da alegria na vida, tá? O que quer dizer isso? É como se os librianos eles tivessem que buscar o prazer, não só o prazer sexual, mas de repente librianos têm muita ligação com a arte, né? Eles são regidos por Vênus. Então, de repente, sei lá, eu gosto de tocar um instrumento, eu gosto de dançar, eu quero ver filmes, enfim, alguma coisa que te traga um prazer pessoal e que não tenha a ver com o trabalho, né? Então é legal você buscar, valorizar isso durante esse ano. Para os librianos que são pais, né, mães, enfim, a relação com os filhos também vai ser movimentada, tá? Então, se de repente você é libriana e tem aquele filho que está na idade da aborrecência, né? Que tá dando trabalho e tal, né? Então vai ser um ano um pouco mais tenso, que às vezes pode ser até legal para você repensar, tentar se aproximar mais do seu filho, entender mais as relações, né? Mesmo para quem quer ser pai, também essa mesma área da fertilidade, vamos dizer assim, está sendo movimentada. Então é bom também se programar, porque é um ano fértil, né, para os librianos. Então, se você vai criar algo, né? Se você não quer criar uma criança, né, trazer um ser para o mundo, você vai mais para o lado da arte, da criatividade, da diversão e se proteja também, né? Mas é um ano que, como essa autoestima vai ser remexida, talvez seja um ano legal para começar um relacionamento, para quem está sozinho também, pode estar mais maduro, né? O libriano é conhecido como sendo indeciso, mas ele também é muito sedutor, né? É o dos contatinhos. Contatinhos. Então, reativar os seus contatinhos aí, se você está procurando, né, alguém, né? Está procurando a sua metade da laranja, a tampa da panela, etc., né? Então é um ano que é legal porque a sua autoestima vai estar elevada, então você vai estar mais atraente, ainda mais confiante. Escorpião, né? Escorpião, que é aquele signo que todo mundo, né? Ele é injustiçado, coitado, né? Escorpião, esse ano, ele vai estar movimentando a área relativa à família, tá? Então, os escorpianos, como eles são um signo de água, eles já são sensíveis naturalmente. Tudo é muito intenso, né? Eu falo que para escorpião não tem 8 ou 80, é só 80, né? Tudo é de cabeça, eles se jogam de cabeça. E esse ano vai estar sendo movimentado toda essa mudança na parte familiar,
Então, se você tem alguma situação familiar que tem que resolver, algum assunto, até alguma coisa do seu passado lá que não tá muito legal, vai ser o ano de remexer isso, né? Como o Saturno tá passando, talvez até tenha assim uma chamada para responsabilidade também, tá? Então, de repente, se você é um escorpiano que está meio afastado da sua família, talvez tenha alguma situação que você tenha que estar mais presente, tá? É, Claro que cada pessoa tem o seu mapa, né? Então, vamos dizer assim que você tem um pai, uma mãe que já é um pouco mais de idade, alguma coisa assim. Não vou dizer que vai ter um desencarne, mas talvez fique um pouquinho adoentado, alguma coisa assim, ou precise mais da sua ajuda, né? Ou até algum assunto familiar que você precise chegar ali para se impor, né? Para ter uma presença mais forte. Então, toda a parte familiar vai estar sendo movimentada. Quando a gente fala da família, fala da casa também. Então, de repente, reforma de casa, mudanças de casa para os escorpinianos é uma época legal, tá? Tudo aos moldes de Saturno, que é, né, com Muita cuidado. calma nessa hora, né? Isso, com certeza. Sagitário, né? Para os sagitarianos vai ser movimentada a área de comunicação. Então o Sagitário já é um signo que gosta de se comunicar, né? Ele é bem popular. Então é um ano de você também repensar, tanto de você expandir essa comunicação, de repente trocar ideias, aceitar ideias dos outros também, né? O Sagitário, assim, vamos dizer, a sombra do Sagitário, às vezes tem um lado da arrogância que acha que já sabe tudo e não aceita muito, né? Quando é contestado nas ideias. Então, esse ano pode acontecer, vira e mexe, alguém que vai te enfrentar vai falar, não concordo com nada disso aí que você está falando, que a gente fala assim, poxa, que chato, né? Mas é um aprendizado, porque você, de repente, pode trabalhar ali o seu diálogo, os seus argumentos, conseguir convencer melhor, né? Sem partir para ignorância. Então é um Da ano que isso vai coice. dar coice, a parte de baixo que dá o coice, né? Do Sagitário. Exatamente. Então é um ano de trabalhar essa flexibilidade de ideias, de comunicação. Então, realmente assim, interagir com as pessoas, né? A gente tem essa. Hoje a gente vive várias bolhas também, né? Então, por exemplo, a gente procura nas redes sociais quem pensa igual a gente. A gente não entra muito em conflitos porque as pessoas estão muito radicais, assim, né? Nas oposições e tal. Mas, vamos dizer assim, buscar não ficar nessa zona de conforto. Porque quando eu falo para alguém que pensa igual a mim, ótimo, né? A gente só vai receber elogios. Então, tentar, na medida do possível, né? Trocar ideia com quem pensa diferente também, tá? Capricórnio, né? Para o capricorniano também vai ser movimentado numa área muito importante, né? Capricórnio é o ascendente de Capricórnio, que é a parte financeira, o dinheiro, os valores. Então, repensar a sua vida financeira, melhorar, né? Se for o caso, de repente fazer ali as planilhas, etc. E até economizar também, né? A gente tem ouvido muito falar do movimento do minimalismo, né? Então, pensar o que é realmente importante, porque quando a gente pensa no dinheiro, a gente pensa no valor pessoal também. Então, de repente, perceber se você está acumulando muita coisa, se você está ligando muito o seu valor de compra, por exemplo, com o seu valor pessoal. Né? Às vezes, porque um tem um carro assim, porque comprou tal coisa, eu me sinto menos porque eu não tenho a possibilidade de ter a mesma coisa. Então, repensar isso, o valor, né, tanto o dinheiro quanto o valor pessoal também. Perceber qual que é o seu valor que não depende do dinheiro. Né? Seu valor como pessoa, suas opiniões, né, suas ideias. Né? Então, para o capricorniano é interessante repensar isso também, esse ano, tá? Aquário, né? Para o aquariano vai estar sendo remexido tudo, né? Porque esses planetas estão em aquário, né? Então cai muito naquilo que a gente falou no começo, de repensar a opinião pessoal, equilibrar, no caso do aquário, né? Porque o aquário ele tem esse lado desbravador, de pensar fora da caixinha, né? De ser visionário. Mas às vezes o aquário pode ter um lado também do rebelde sem causa, né? Que às vezes quer só causar o impacto, quer, entre aspas, aparecer, né? Então, quando o aquário está muito nessa energia, nessa sombra, na verdade ele não está utilizando assim o poder, né? Entre aspas, que ele tem aí de conseguir falar com várias pessoas, de atingir vários públicos, né? De ser aquela pessoa que tem uma visão global das coisas. Então,
repensar os conceitos também e equilibrar essa energia de aquário. De você ser inovador, mas você não ser aquela pessoa explosiva, né? Assim, vamos dizer, que é imprevisível, né? Tem, às vezes, uma ação muito radical de uma hora para outra. E, finalizando aqui o signo de Peixes, essa energia ela vai ser movimentada também numa área que já é muito conhecida dos piscianos, que é o inconsciente. Né? Então, para os piscianos que já são mais sensíveis, né? Quem conhece alguém de peixe sabe que às vezes o peixe está lá viajando na maionese porque passou uma borboleta ali, ele já desconectou e já entrou naquela criatividade ali, naquela viagem. E o pisciano, né? A gente está aqui falando de bruxo para bruxa, né? As energias, né? As energias, elas são muito mais fortes, assim, o pisciano, ele sente muito mais as energias, então às vezes ele pega, né, como a gente fala, pega uma zica ali, né, porque começou a conversar com a pessoa, tal, e aí é meio que a esponja energética, né, o peixe suga toda aquela energia e tem que vir e mexe, ficar se cuidando, aí tomando seus banhos, fazendo suas proteções, tal. Então esse ano, essa parte do inconsciente, né, dessa abertura energética vai estar mais sendo remexida. Então, também para os peixes, né, aí, equilibrar essa energia, tentar se proteger, tentar usar muito a intuição, né? Então, aquela coisa de não bater o santo, confia na intuição, né? O Peixes, ele tem um arquétipo assim do Salvador, né? Falando um pouquinho aí da história do cristianismo, por exemplo, o peixe era um símbolo do cristianismo lá no início, né? Porque a ideia do sacrifício, do dar a outra face. Então, quem é de peixes geralmente quer salvar o outro. Ele tem esse lado meio mártir. Então, para o pisciano, esse ano é legal você pensar assim, será que eu estou bem o suficiente para ajudar a pessoa ou eu só vou me estrepar? Né? É igual no avião, né? Quando fala assim, antes, quando caírem as máscaras, coloque primeiro em você para depois colocar no outro. Então, assim, peixes, para e pense. Estou em condição de ajudar essa pessoa, minha energia já está, né, zoada e eu vou só me ferrar mais ainda, né? Então, ter esse bom senso aí durante esse ano e para quem, geralmente peixes gostam, né, de toda essa parte esotérica, faça seus banhos, use seus amuletos aí, faça sua proteção psíquica, né, e por aí vai, tá? Uau! Eu tô aqui fritando os meus neurônios, eu imagino que quem aí tá vendo também deve estar, porque é muita informação, né, e assim, acho que foi uma super aula aqui hoje E quando a gente pensa em signo, né, a gente fica assim emocionada. Ai, eu ouvi o meu, ai, eu vou me lascar, né? Eu tô aqui ainda, assimilando as informações. Mas isso é só um pedacinho, gente, porque assim, a astrologia é um universo gigante. E eu recomendo esse bruxão para quem quiser conhecer mais. Petros, conta aqui um pouquinho pra gente. Eu sei que você dá aula, que você dá curso, você tá com alguma turma aberta. Como que as pessoas te encontram para saber mais, para se aprofundar, você faz mapa astral? Como é isso? Conta aqui pra gente fazer aqui, para as pessoas saberem, né? Ah, eu queria saber mais do meu signo, mas aí vai ter que perguntar pro bruxão aqui. Sim, eu faço atendimento, né, de mapa astral. Nas redes, todas as minhas redes estão como @PetrosTales, né? Tudo Vai estar junto. passando por aqui, então. 2 T's, Tales com 2 L's, né? Tem uma numerologia aí também, né? No meio. Então, podem me encontrar nas redes sociais, principalmente Instagram, Face, né? Eu tô sempre publicando alguma coisa. Para quem gosta de astrologia, eu abri um canal no Instagram que é @astroajuda, tudo junto, astroajuda. E aí eu coloco dicas diárias, né? Então eu falo como tá o céu do dia, se a lua tá fora de curso, por exemplo, que é um dia ali que ela tá mudando de um signo para outro e não é muito legal, né? A gente fica meio perdido. Então sempre tô dando essas dicas aí. Né, vocês podem me procurar, eu faço mapa astral, faço vários tipos de mapa também, que às vezes as pessoas acham que é só o mapa astral e pronto, né? Mas você tem as previsões, você tem mapa, por exemplo, para criança e adolescente, que você faz para buscar ali o tipo de inteligência que a criança tem, né? Orientar a parte emocional também. Sinastria, que é um mapa de casal.
Então, né, faço todos esses atendimentos astrológicos. O mapa astral, geralmente, a gente faz um agendamento, né? Porque eu preparo isso para depois fazer a leitura. E eu faço, não estou atendendo presencialmente, mas eu faço via Zoom, né? Como a gente está aqui. E eu vou conversando com a pessoa, mando a gravação da conversa depois. Faço leitura de tarô também, né? Para quem gosta aí, que é um oráculo, né? Acho que todo mundo conhece, já ouviu falar. E tem algumas turmas que já estão em andamento, tanto de tarô quanto de numerologia. E eu vou fazer... O curso de astrologia, ele é um curso mais longo, tá? Então, em breve eu devo estar divulgando um curso de formação, né, de astrologia, que ele é um curso que leva mais tempo, mas eu vou fazer uma oficina dia 28 de março, tá? É uma oficina para quem quer conhecer um pouquinho mais dos signos, entender um pouco mais do seu mapa astral. Então é a luz e sombra dos signos, tá? Vai ser um curso de um dia, né? Em que eu vou passar, claro que não é um curso, né, de astrologia, mas vou passar dicas e muito do que a gente falou, assim, a luz e a sombra dos signos, que a gente comentou um pouquinho aqui. Então, para quem quer conhecer um pouco mais de astrologia, vai ser uma oficina, né, de um dia, vai ser online também, a aula fica gravada para quem não puder acompanhar, né, durante o dia todo, dia 28 de março. Então, eu deixo o meu convite aqui para essa oficina aí. Super delícia! Vamos deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Estarei nessa aula também, eu quero muito saber disso, que é um tema maravilhoso. E já deixo aqui, Petros, muito, muito, muito obrigada por você ter topado essa super conversa, esse papo maravilhoso. Acho que eu ficava aqui mais um tempão aqui, né, conversando de signo, de teoria da conspiração, porque, né, o aquário tá batendo aqui na minha cabeça, então tá bom. Né? Mas agradeço muito, muito, muito a sua disposição, a sua troca de conhecimento, foi incrível. E agradeço a todos que estão aí assistindo, acompanhando. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtam, compartilhem, né? Porque tudo que você quer saber sobre o ano astrológico está aqui nesse vídeo, tá bom? Deixo um beijo enorme para todos vocês e abençoados sejam.